Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa aula do programa Arte das Relações, um programa onde nós temos aulas com a filosofia sistêmica para aplicarmos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Eu sou Maristela Yamacita, consteladora familiar, e hoje o tema é falta de paciência no relacionamento. Então, esse é um tema bem interessante que muitas pessoas vivenciam no seu dia a dia, com seu cônjuge, com as pessoas com quem convive. Hoje eu vou concentrar mais na questão do relacionamento conjugal, mas você pode aplicar esse conceito em várias outras relações, tá? Então, quando nós temos essa questão da falta de paciência no relacionamento, nós vamos ter a dificuldade ali de estar na convivência, no dia a dia com uma pessoa com quem a gente resolveu ficar junto, e só que essa pessoa ela não faz exatamente aquilo que a gente acha que deveria fazer. Então, a gente espera que essa pessoa faça determinadas coisas, colabore com a casa, ajude no cuidado com as crianças, né? São várias demandas que nós temos com o parceiro e esperamos que ele colabore, esperamos que ele contribua de alguma forma. Só que essa expectativa muitas vezes é frustrada e aí nós vamos ficando mais impaciente, mais irritada, né? E aí vamos cobrar do parceiro aquilo que a gente espera do outro e aí às vezes o parceiro faz forçado e você sente que não tem esse espírito de colaboração na relação. Então, qual que é o grande desafio, né, nesse tipo de relação, em que você está ali sempre, todos os dias, esperando algo do parceiro e não há essa correspondência, você fica frustrada porque a expectativa não foi atendida. Então, tem várias dinâmicas acontecendo nessa relação, e eu vou falar do aspecto sistêmico. Tem os aspectos práticos do dia a dia que precisam ser alinhados, né? Então, um desses aspectos que precisam ser alinhados é a questão da conversa. Só que antes da conversa, antes do alinhamento das expectativas desse casal, é muito interessante que a gente consiga olhar para o nosso sistema familiar de um jeito diferente. Por que eu falo isso? Porque quando nós temos essa expectativa alta com o parceiro, nós cobramos ele de forma insistência e você não percebe essa colaboração, você não percebe essa correspondência nas suas expectativas, pode ser, é bem provável que você tenha questões ali com a sua família de origem que pode estar afetando esse relacionamento. Como isso acontece? Porque quando nós temos uma postura de exigência com o parceiro, essa exigência vai fazer com que o parceiro fique resistente, fique colocando ali uma barreira. Ele não sente uma conexão no sentido de colaborar, ele não sente vontade de colaborar, porque da nossa parte está vindo ali uma cobrança, está vindo uma exigência. Essa exigência, quando nós temos essa exigência com o parceiro, vai acontecer essa resistência do parceiro, e quando nós trazemos essa braveza, você tem que fazer isso, você tem que colaborar, você tem que não sei o quê, é uma postura que a gente gostaria de ter
feito lá com os pais, né? Geralmente a gente está projetando no parceiro algo que nós não resolvemos lá na família de origem. Então, quando nós temos essa postura de exigência, nós estamos nos sentindo superior ao parceiro. E nessa relação de relacionamento amoroso, não tem ordem no sentido de hierarquia, de um ser maior do que o outro. Não tem. Isso acontece na relação com os pais. Então, se na relação com o parceiro nós estamos ali em embate, em atrito, provavelmente nós estamos nos sentindo superiores ao parceiro. E por sentirmos superiores, nós vamos cobrar, né? Nós vamos ter nós vamos sentir assim, liberdade de cobrar como se a gente fosse melhor do que o outro, né? E vai ter essa coisa, eu faço as coisas direito, o outro não faz, né? Então isso é o que acontece. E às vezes você nem fala isso, né? Mas a postura interna, o que é a postura sistêmica? É o que vai no coração. Aquilo que vai no coração é uma crítica. Geralmente a gente está ali cheio de críticas com o parceiro. E a gente fica ali no pensamento, né? Nossa, realmente essa pessoa não colabora, realmente essa pessoa é preguiçosa, realmente ele é muito fraco, realmente isso e aquilo. Então, não vai ter, e é isso que está vibrando no coração, o outro, ele sente. Então, essa postura sistema, aquilo que a gente está vibrando, o outro vai sentir, né? Isso é automático. Então, assim, precisamos estar muito vigilantes com o que está se passando dentro da gente, quais as críticas que nós temos com o parceiro, que está impedindo de eu me conectar com ele, de forma que ele possa colaborar comigo. Então, quando nós estamos nesse tipo de atrito, nessa falta de paciência, nessa exigência com o parceiro, nessa frustração que nós sentimos por não se sentir apoiada, nós não sentimos que o outro está ali junto com a gente, então nós podemos ir ali na nossa questão familiar, na nossa família de origem, como que nós olhamos para os nossos pais. Geralmente, quando nós temos essa postura de exigência com o parceiro, nós vamos ter uma postura de exigência também com os pais. Nós olhamos para os pais assim, ó, com o queixo mais levantado. Nós consideramos, nós julgamos os pais como errados. Nós observamos o jeito que eles se relacionam, o jeito que eles nos criaram, o jeito que eles criam os nossos irmãos, como errados, equivocados. E a gente faz muitos julgamentos em relação ao jeito que eles nos criaram, com o jeito que eles se relacionam. Então, por causa desse julgamento, nós nos sentimos superiores aos pais. E nessa relação em que aqui são os pais, aqui somos nós, e aí a gente se sente superior a eles, a gente começa a mandar muitas vezes na vida dos pais, nós muitas vezes intrometemos na vida do pai e da mãe, né? E a gente dá pitaco, a gente fala, mãe, você não devia falar assim com o pai, ou pai, você não devia fazer isso com a mãe. Então, a gente está saindo do nosso lugar de filho, de pequeno, né? Nessa relação entre pai e mãe, nós somos menores, nós somos filhos, então existe essa ordem que deve ser respeitada. Não quer dizer que você deva obedecer tudo uma vez que você está adulto. Nós temos a capacidade de escolher coisas diferentes que os pais quiseram para nós e tá tudo certo, a gente tem que bancar as nossas decisões. Mas na questão do respeito, a gente pode ficar pequeno em relação a eles. A gente pode respeitar o jeito deles se relacionarem, a gente pode respeitar o jeito deles serem, a gente pode respeitar o jeito deles criarem os filhos. Então, uma vez que a gente consegue concordar com esse jeito dos nossos pais, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve para nós. Então, aí a gente começa a olhar com carinho, sabe? Olhar com compreensão o jeito que os pais
fazem as coisas, porque eles tiveram um contexto. Quando a gente se sente superior aos pais, a gente pensa assim, não, eu no lugar deles faria melhor. Eu, se fosse a mamãe, não seria tão submissa assim. Eu, se fosse o papai, não seria tão ausente assim. Então, a gente tem várias críticas com os pais e aí a gente se sente superior. Mas aí, quando você volta na sua postura, no seu lugar certo, no sistema familiar, aí você consegue respeitar, você consegue olhar o pai e falar, ele tem esse jeito de ser porque ele teve uma história ali. A mamãe tem esse jeito de ser porque ela teve ali uma história, uns traumas que fizeram ela assim. O jeito deles se relacionarem, tá tudo bem, isso não é da minha conta, né? E eu posso ser grato a tudo que eu recebi deles. E aí eu consigo parar de me sentir superior aos pais para ficar no lugar menor de filho, né, ou filho, e aí eu consigo me relacionar na hora de ir para o relacionamento amoroso, eu consigo estar mais no mesmo nível do parceiro, olhando com respeito, olhando a história do parceiro, olhando que o outro também teve traumas, da mesma forma como nós tivemos, e aí como que nós vamos conversar, como que nós vamos alinhar as nossas expectativas, que acordo que nós vamos fazer para que a gente consiga caminhar juntos. Quando você resolveu as suas questões lá com os pais, olha para eles com respeito, sai do seu lugar de maior do que eles, né, parar de julgá-los como errados, aí você consegue chegar para o relacionamento amoroso de uma forma mais igual, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma na mesma altura que o outro, você não se sente melhor, né? Nem menor também. Então você se sente ali no mesmo nível do parceiro para conversar, para alinhar. Enquanto a gente tiver essa postura interna de se sentir melhor do que os pais, aí a gente sempre vai chegar num relacionamento assim, ó. E aí, às vezes, o outro também ele também se sente melhor do que os pais, ele também vai querer ser maior. E aí, os dois vão querer ficar sempre no embate, quem que vai ganhar? Então, essa relação, em vez de ser uma relação de colaboração, vai ser uma relação de competição. Quem que vai ganhar, quem que vai atacar mais o outro, quem que vai controlar mais o outro, quem que vai mandar mais nessa relação. Então, aí acontecem os atritos, né? E aí a gente vai ter essa falta de paciência porque a gente não está na postura adequada, a gente está se sentindo superior. E isso é muito fácil da gente sair do nosso lugar, né? Nessa relação, a gente é quase que automático, já que a vida inteira nós nos posicionamos como melhores do que os pais, nós fizemos alguns julgamentos com relação a eles. E aí o que acontece também? Na relação com os pais, aquilo que a gente julgou muito, né? Por exemplo, se a gente julgou a nossa mãe como submissa, provavelmente a gente pensou dentro da gente, nossa, eu não vou ser igual minha mãe, né? Eu não vou ser submissa igual a ela. E aí o que acontece? Aí nós viramos mandonas, nós viramos bravas, nós viramos aquela pessoa que vai mandar, né? Eu não me submeto a homem nenhum, eu não me submeto a ninguém, né? Eu é que vou mandar, eu que vou controlar. E aí a gente quer mandar no parceiro porque a gente tem essa ideia dentro da gente de que eu não vou ser igual minha mãe. Quando nós temos esse pensamento, aí a gente está julgando a mãe, né? Como errada. Não, ela foi boba, ela foi tola, né? Ela foi fraca diante do pai, ela devia ter se posicionado, ela devia ter sido mais firme. Então, quando a gente faz essa crítica com a mãe, aí a gente está excluindo aquele comportamento, a gente está julgando o comportamento da mãe como errado. Uma vez que a gente julga o comportamento da mãe como errado, aí a gente faz o contrário por causa desse julgamento, ou repete, né? Ou faz igual. Então, são dinâmicas que nós repetimos
né? Um padrão para que a gente consiga uma hora aprender, né? Então a gente não pode sair excluindo, sair julgando o comportamento das pessoas, especialmente aquela pessoa que mais amou a gente. E muitas vezes a gente julga que não foi amado o suficiente, às vezes a gente sentiu que os pais não estavam ali presentes, que o pai separou da mãe, que a mãe estava depressiva e não pôde cuidar da gente com a atenção que a gente gostaria, e aí a gente tem uma série de expectativas e a gente sente no coração muitas vezes que não foi amado o suficiente pelos pais. E aí por causa disso a gente vai assim sentir que como eles não nos amaram, então a gente vai amar os nossos filhos melhor do que os nossos pais nos amaram. Então percebe que é um julgamento. Quando eu falo isso, né? Minha mãe não me amou, meu pai não me amou, então eu vou ser muito mais cuidadosa com os meus filhos, né? Eu vou ser uma mãe melhor. Então, quando a gente faz esse julgamento, então automaticamente a gente está excluindo aquele comportamento dos pais, a gente está julgando que eles não nos amaram, mas se nós estamos aqui, se nós conseguimos crescer, estudar, né, ter uma casa para morar, ter roupas, mesmo que os pais não foram aquelas pessoas que cuidaram mais tempo da gente, às vezes a gente foi cuidado mais pelos avós ou por outras pessoas, mesmo assim teve amor ali dos pais, né? Teve amor, só que a gente não lembra, a gente concentra mais na parte que foi ruim, a parte dos traumas, a parte que foi difícil, mas a gente não lembra o tempo que a mãe carregou a gente na barriga dela, a gente não lembra quem que trocou o nosso cocô, né? Quem que nos agasalhou, quem que deu comida para nós. Geralmente foi a mãe, geralmente foi ela. E a gente não considera isso como um amor, sabe? A gente acha que a gente idealiza o amor como se fosse aquela coisa, minha mãe não me abraçou, minha mãe não era carinhosa comigo. E às vezes não era mesmo, porque ela veio de uma história mais dura, a mãe dela era mais fria, mas estava ali ocupada criando 12 filhos, então não tinha essa coisa de carinho, de abraçar. Então provavelmente a gente fica com essas carências, né? E achando que os pais não nos amam, mas eles amaram do jeito deles. Às vezes era fazendo isso o básico, né? Que era trocar a gente, limpar a gente, dar comida, dar um teto. Então eles deram o suficiente para nós e deram o mais importante, né? Que é a vida. Então quando a gente consegue ter essa gratidão por tudo que a gente recebeu, né? E parar de achar que eles não deram o suficiente, a gente diminui a nossa expectativa com relação aos pais, a gente diminui a nossa exigência com relação aos pais, porque basicamente quando a gente chega num relacionamento amoroso exigente, querendo mandar, querendo controlar, querendo manipular o outro, aí provavelmente a gente tem coisas mal resolvidas ali com os pais, a gente tem mágoas deles, a gente tem várias questões não resolvidas com eles que fazem com que a gente vá para o relacionamento amoroso mais exigente. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos olhar para nossa mãe com carinho, sabe? Com gratidão, olhar o jeito dela com respeito, talvez até aprender com ela como se relaciona. Porque a gente critica tanto a mãe e o pai, mas às vezes aquela mãe que parecia submissa, ela tinha uma habilidade de segurar o marido dela. Ela tinha uma habilidade ali de se relacionar que deu certo ali para eles. Pode ter dado certo, pode não ter dado. Mas assim, se a sua mãe tá junto com o seu pai, vamos supor, né? Que eles estão juntos até hoje, alguma coisa ela sabe fazer com relação ao relacionamento, né? Então,
talvez, em vez da gente criticar ela tanto, talvez a gente possa aprender alguma coisa com ela. Mesmo se ela separou, a gente pode aprender alguma coisa com ela, né? Observando, se a gente tira a crítica de lado e a gente observa algumas qualidades dela, né? Certamente tem, porque concentramos muito nos defeitos, mas deixamos de lado a observação das qualidades. Quando você para olhar seus pais, você vai ver ali uma série de qualidades, uma série de coisas bacanas que você gostava. Às vezes era uma comida gostosa que sua mãe fazia, às vezes era um bolo gostoso. Então, um cuidado ali com as suas roupas. Então, a gente vai observando que teve carinho ali, do jeito dela, né? E teve carinho ali do seu pai, do jeito dele. Às vezes ele estava ausente, não abraçava tanto, mas era provedor, ele saía para trabalhar, ele era esforçado. Então, eles dois vão ter as qualidades deles, e aí quando nós conseguimos enxergar esse amor dos pais por nós e nós paramos de ter qualquer tipo de exigência com os pais, qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de mágoa com eles, aí nós conseguimos ficar no nosso lugar, no sistema familiar, no lugar de pequenos em relação a eles, e a gente vai para o relacionamento amoroso mais leves, menos exigentes, e não quer dizer que a gente vai ser tola, né? A gente vai ser aquela pessoa que vai conversar, vai conseguir conversar, vibrando no coração o respeito pelo outro, vibrando no coração o respeito pelo diferente, porque quando a gente consegue olhar os pais com respeito, independente do que eles tenham feito, às vezes eles erraram muito, às vezes eles fizeram coisas horríveis também, né? Tem histórias bem malucas também que a gente ouve, assim, de pais que espancam os filhos, abusam dos filhos, são muitas histórias bem pesadas. Mesmo assim, a criança, né, quando a gente é pequenininha, a gente sempre vai amar os pais, a princípio a gente sempre vai amar os pais, né? Depois acontecem coisas que fazem a gente ficar magoada, mas lá no fundo, no nosso coração, a gente tem isso forte, isso é visceral, né? A gente ama os pais, independente de qualquer coisa. Então, se a gente ama os pais, na essência, e critica eles, a gente vai entrar num conflito, porque aí a gente não está em sintonia com o que vibra mais profundamente no nosso coração. Uma vez que a gente entra em contato com esse amor nosso pelos pais, o carinho que nós temos por ele, aí a gente vai deixando as críticas de lado, a gente vai curando as questões com os pais, né? Isso a gente faz um processo terapêutico, como uma sessão de constelação familiar, né? Um processo que eu conduzo, né? Para que a gente consiga sair dessas mágoas, sair desses traumas que a gente ainda está presa ao passado ali, com os pais, com familiares ali, com a nossa história, para a gente conseguir olhar para o futuro, olhar para o presente, caminhando estando mais inteira ali para o relacionamento. Porque o que acontece? Quando a gente não tem essas questões resolvidas ali com os pais, a gente não vai para o relacionamento inteira, a gente vai pela metade. A gente tá ali, um olhar ali para os pais ainda magoada, ainda criticando os pais, e a gente vai para o relacionamento ali, ainda com a postura de exigência, projetando ali no parceiro as carências que sentiu ali com os pais, projetando no parceiro tudo que ficou pendente em cima do parceiro. Então aí vai ter muito mais atritos. Por isso que, assim, muitas vezes um casal ele tá mais velho, mais maduro, porque eles já passaram por tantas dificuldades, às vezes fizeram terapia, às vezes não fizeram, mas foram alinhando ali o jeito de ser de cada um para aprender a conviver. Basicamente é o respeito um pelo outro, né? Um vai tendo flexibilidade com o outro para entender que o outro é diferente. Uma vez que a gente consegue entender que os nossos pais têm o jeito deles, a gente consegue
dar lugar, um espaço no coração para o diferente, para o jeito de ser dos pais. Quando a gente tem esse espaço no coração, aí a gente vai para o relacionamento também tendo espaço no coração para o diferente, para o jeito de ser do parceiro, que é totalmente do jeito de ser nosso, diferente, né? Não é igual, não vai atender às nossas expectativas, mas em algum ponto vocês vão estar conectados porque você certamente se atraiu pelo parceiro porque teve algumas afinidades, mas não é 100%. O outro vem de uma história, de uma família, de uma cultura diferente, de um jeito de se relacionar diferente, que você vai ter que olhar, observar, olhar com carinho a família do parceiro, olhar com respeito pela história dele, olhar o jeito de ser do outro com carinho. E aí, se você consegue ter esse olhar, se você concentrar nas qualidades do parceiro, né, em vez de estar ali todo dia remoendo, né, uma crítica, uma reclamação com relação a ele, você vai concentrar nas qualidades. Nossa, ele é carinhoso com os nossos filhos, ele é trabalhador, né? Ele é dedicado, às vezes é muito caladão, mas é o jeito dele, e aí eu vou respeitar esse jeito dele, né? Às vezes ele não quer me ouvir, mas será que eu estou ouvindo ele? Será que eu estou conseguindo ter paciência com ele? Então, porque quando a gente está nessa postura exigência, o parceiro dá aquela afastada, ele vai se proteger. Ele não quer ser atacado o tempo inteiro. Ele vai se proteger, ele vai dar aquela afastada. Mas uma vez que a gente está vibrando no coração o respeito pelo outro, pela história dele, que ele pode ser do jeito que ele é, mas que vocês dois juntos vão conversar para alinhar as expectativas. Você vai falar com ele o que é que você precisa, né? E que quando ele faz tal coisa você fica magoada, né? E aí você vai falar num nível assim, no que é essencial, né? Não no superficial, você vai no fundo daquilo que você está sentindo e você vai se colocar vulnerável nessa conversa para que vocês dois se abram o coração para essa conversa, para alinhar essas expectativas. Uma vez que você se abre, o outro também se permite abrir, né? Uma vez que você está vibrando o respeito pelo outro, o outro também se desarma e consegue ficar não reativo e consegue estar do seu lado para os dois alinharem aquilo que precisa ser alinhado, conversarem, você vai comunicar ao outro o que é realmente importante para você e ele também vai comunicar para você o que é realmente importante para ele. E aí, pode ser que você não agrade no que ele for falar, né, nessa conversa, porque aí ele vai falar assim, eu acho que você é controladora demais, mandona demais, né? E aí a gente fala, não, imagina, eu não sou assim. Só que não, né? Ele tá percebendo as coisas, né? A gente que às vezes não admite. Então vai ser uma conversa difícil, a gente vai ter que ouvir algumas coisas, as observações do outro, né? Ele vai ser sincero também. E aí a maturidade acontece aí, né? Exatamente, você fala, nossa, né? Parece que eu errei em algum aspecto, então agora eu estou disposta a consertar isso, né? Eu estou disposta a agir diferente com o outro, né? E aí vocês vão conversar e vão fazer novos combinados para que os dois caminhem juntos. Então, percebe que é toda uma construção, uma solução que você vai buscar ali na sua família de origem, para que você esteja ali inteira nesse relacionamento para fazer o relacionamento dar certo, né? Para vocês pararem de brigar. Então, sempre que você perceber que você está sem paciência, que você está brigando muito, está ficando muito irritada, para um pouquinho, olha para a sua vida. Se você está sendo exigente com alguma questão ali com os pais, se você tem ainda alguma questão ali com os pais que está fazendo você estar sendo tão exigente com o outro, né?
tão sem paciência? Será que a gente não está perdendo a paciência ali com os pais, o jeito de ser deles, que eles até agora não se resolveram, os pais, e você tem que ali interferir nos problemas deles? Pode ser que você esteja carregando problemas que não são seus. E aí você chega no relacionamento já estressada, porque você não conseguiu resolver o problema dos pais, você chega para o relacionamento amoroso ali cheia de estresse, ali que você está carregando, que nem são seus, nem deveria estar carregando. Então, basicamente a gente conseguir se afastar dos problemas dos pais, deixar os problemas deles com eles, cada um resolve os seus problemas. Quanto menos a gente se envolver com os problemas atuais dos pais também, né, não só no nosso passado, mas nos problemas atuais dos pais, quanto menos a gente se envolver, quanto menos a gente se estressar, né, a gente vai estar no nosso lugar de respeito ao jeito deles conduzirem a vida deles, e aí a gente segue cuidando da nossa vida. Quando nós conseguimos fazer isso, né, deixar cada um com seus problemas, nós chegamos no relacionamento amoroso mais calmas, nós chegamos no relacionamento mais leves, né, sem estar carregando coisas no estresse que a gente, né, um problema que a gente não resolveu ali com os pais, e a gente não transfere isso para o parceiro. Então é um exercício de muita atenção o tempo inteiro, todos os dias a gente vai tender a escorregar e voltar ao padrão anterior, mas essa postura sistêmica, esse jeito de olhar para a vida e para as relações é um jeito diferente, é um jeito respeitoso, e aí a gente vai parar de criticar aquela mãe. E aí, uma vez que a gente para de criticar, vamos supor, né, a mãe submissa, a gente também, a gente não precisa mais ser a fortuna da relação, a gente não precisa mostrar que é mais macho que o parceiro. E aí a gente pode ficar assim no nosso lugar, né, provavelmente a gente vai continuar uma pessoa que realiza, que, né, vai atrás das coisas, muito executora, né, e que resolve rápido as coisas, mas a gente pode também ter um lado mais amoroso, mais gentil com o outro, né? Mais compreensivo com o outro, e tá tudo certo. Então é conseguir, sabe, balancear o nosso jeito de ser para não precisar mais ser uma guerra que a gente está lutando, né? Talvez em outro tempo a gente precisou lutar uma guerra lá atrás, a gente precisou ser forte e não deixar ninguém passar a gente para trás, foi útil em algum tempo, mas hoje para o relacionamento isso não vai funcionar. A gente não está numa relação amorosa para guerrear, para competir, né? A gente está aqui no relacionamento amoroso para os dois conseguirem caminhar juntos, os dois serem parceiros, os dois estarem do mesmo lado, né? É esse o objetivo do casal, e os dois têm que ter objetivos claros, né? Projeto de vida, onde eles querem chegar, né? Onde o casal quer chegar, quer construir uma casa, quer fazer uma viagem, quer ter filhos, criar os filhos. Então são vários projetos de vida que o casal precisa ter. Uma vez que esse projeto de vida está alinhado, né, cada um também tem os seus projetos pessoais e tem o projeto do casal, aí eles podem caminhar juntos. Quando o casal não tem mais projeto de vida juntos, né, cada um tem os seus objetivos e não querem construir mais nada juntos, aí já, né, quer dizer, a relação já perde o sentido, né? Talvez é a hora de separar, talvez não faça mais sentido ficar junto, né? Então é claro que eu sou a favor sempre do casal ficar junto, mas assim, às vezes não faz mais sentido. Então aí é hora de cada um caminhar. Então, para um casamento dar certo, para a gente ter paciência, a gente também tem que ter esse alinhamento, né? Os dois estão olhando para o mesmo lugar, para onde eles querem chegar é o mesmo lugar, né? Então, se um eu quero viver no exterior, quero construir minha vida lá, e o outro não, o outro quer
ficar mais perto da família, são objetivos diferentes, né? Será que eles estão dispostos a cada um abrir mão das suas questões para conseguir olhar junto para o mesmo lugar? Então, isso vai fazer com que a gente consiga ter os mesmos projetos para os dois caminharem juntos, a favor do que eles querem conquistar, né? Então, é tudo uma questão de alinhamento, mas antes vai ter esse movimento nosso pessoal de resolver as nossas questões familiares, né? Como que nós estamos nos posicionando em relação aos nossos pais. Então, a gente pode fazer até um exercício agora, bem rapidinho, né? Para você conseguir, assim, visualizar na sua frente os seus pais, né? Olha para os seus pais, imagina que eles estão na sua frente, né? Como que você olha para eles? Olha para eles como se você fosse criancinha. Olha para eles como grandes. Olha para eles o quanto eles foram cuidadosos em vários aspectos. Talvez não fossem 100%, mas em várias coisas você vai lembrar de algumas coisas boas que eles fizeram para você. Olha para eles. E como se fosse aquela criancinha que sempre amou seus pais. Olha para eles como pequena e sente esse carinho por eles, essa gratidão. E diz, deu tudo certo, muito obrigada. Agora eu vou cuidar da minha vida. E eu vou fazer a minha vida ser muito boa, porque eu recebi muito de vocês. O que eu recebi de vocês foi suficiente. Eu sinto muito se eu julguei vocês. Hoje eu vejo o quanto é difícil a gente seguir num relacionamento. Eu admiro vocês e agora eu vou cuidar do meu relacionamento com amor. Muito obrigada por tudo. E aí, com essa postura, você vira as costas para os pais e você caminha em direção ao seu relacionamento, olhando seu parceiro com carinho. Vocês dois estão no mesmo nível, ninguém está maior do que o outro, e os dois estão agora olhando para o futuro, olhando para a mesma direção, para o futuro que vocês querem construir. Ok? Respira, abre os olhos, e é isso. Então, nós encerramos agora a nossa palestra. Muito obrigada, então. Bom dia para vocês. Tá, tchau, tchau.